Salve, salve galera! Querem crescer igual o Lutz do Cortes Podcast, ter uma renda extra e até mesmo viver de YouTube? Então confere o primeiro link na descrição e saiba mais. Falador. Exatamente. O brasileiro faz isso. Mas citando alguns termos que estão aparecendo muito na mídia para que as pessoas possam entender. Por exemplo, a gente discute muito o estouro do teto de gastos. O que seria esse teto de gastos para o público leigo poder entender? Bom, o teto de gastos é um limite constitucional de crescimento dos gastos obrigatórios. Então, o governo tinha decidido antes que os gastos obrigatórios só podiam crescer de acordo com a inflação. Então, você põe um teto, né? Vários países do mundo, vários países sérios do mundo fazem isso, né? O próprio Estados Unidos tem o debt ceiling, que eles também ficam estendendo, enfim, a cada 2 anos. Mas isso, assim, constitucionalmente é uma coisa muito legal, porque no Brasil a gente sempre, desde 1999, cresceu os gastos em relação ao ano anterior. Né, desde o plano real. Então, assim, isso era uma coisa muito brasileira mesmo. E em época de eleição, então, nem se fala. Então, foi uma forma institucional de você tentar viabilizar uma âncora fiscal. Ó, a partir daqui não pode mexer. O que aconteceu? Todo mundo, assim, todos os políticos, todos os economistas que você conversava, falavam: isso não vai dar certo no Brasil. Isso não vai dar certo. E é muito recente também, né, que a gente criou isso. Super recente, em 2016. 16. Foi o Temer. Foi a primeira reforma que o Temer fez. Que foi muito boa, inclusive, né? Não. Que permitiu que o juro saísse de 16%, que era o juro longo no Brasil em 2016, chegou a bater acho que 16,5%, quase 17%. Tinha prefixado pagando 18% na época. Tinha crédito privado pagando 20%. Gente. Olha que loucura. Eu tinha LCI dessa época pagando 17% sem imposto de renda. Não é? Mas deixa eu explicar para as pessoas, para o leigo, eu acho que o teto de gasto é tipo você ganha um tanto, aí você pensa, eu não posso gastar mais do que eu ganho, Exatamente. né? Então, na sua casa, se você não faz isso, você deveria fazer, porque você é inconsequente, deve estar fazendo dívida se você não faz isso. Era o que o Brasil fazia. É a mesma coisa que o país, no caso, está fazendo, né? Ele está sempre gastando um pouquinho a mais. Então, a lei veio para dizer, olha, vamos gastar só o que a gente pode mesmo, né? Até porque, para a gente não precisar aumentar a carga tributária. Outra coisa que também acontece desde 1999 é o aumento da carga tributária. É muito legal falar a consequência, porque às vezes o leigo não consegue entender que isso causa consequências pra gente no final da linha, né? Sim. Não, é sempre a gente que paga a conta. É sempre a gente. Alguém O vai dinheiro pagar. não é do governo, o dinheiro é de todos nós. Exatamente, porque assim, você tem uma linha que são as receitas desse governo, né? A arrecadação. Se o governo gasta mais do que ele arrecada, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Uma hora essa conta vai chegar através do quê? Impostos pra gente pagar. Então, assim, somos nós, né, aumentando o quanto que a gente ganha devolvendo para o governo para ele poder gastar mais com ele. Tapar o pros buraco, políticos. né? Então, assim, é um buraco sem fim. A ideia do teto do gasto é impor limite. E aí a Marília pode contar com mais detalhes quais são as contas que você pode pôr limite, né? Então... Não, e foi muito interessante porque quando criou-se o teto de gastos, vocês vão lembrar que o Brasil, assim, estava todo mundo tão desolado e o estrago em termos econômicos e inflação e em perda de credibilidade foi tão grande e em termos de crescimento também. O mundo crescia quando a gente teve recessão. Então, o que o Temer tentou é dar um choque de credibilidade. Então, se eu não controlar o teto de gastos, eu vou ter que começar a tributar, não só aumentar o tributo em cima da pessoa física, como aumentar o tributo também na pessoa jurídica, né? E aí os investidores não vêm. Então, eu tenho falta de crescimento aqui, eu preciso dar um choque de confiança. Então, o teto de gastos foi o primeiro que ele fez. E foi muito importante na época, senão o juro não teria caído, Sim. e senão ele não teria conseguido fazer todas as outras coisas que ele conseguiu. Então, era muito importante que essa âncora fiscal, esse choque de credibilidade, se mantesse pelo menos por uma eleição. Por uma reeleição, né, na verdade. E eu acho que tem um ponto também que eu acho que a gente está vivendo agora, né, que é isso que a Marília falou, que é credibilidade. O governo, quando pleiteou, né, todo o seu plano, ele tinha lá algumas coisas que ele prometeu entregar. À medida que o governo passa a não entregar aquilo que ele prometeu, a credibilidade reflete isso no câmbio, nos juros. Então,